Olá, meus queridos. Fiquei devendo para vocês o último módulo de Santo Agostinho para falar da teologia dele, né? Peço desculpas, mas como vocês sabem, eu voltei da Itália e viagem é sempre algo cansativo. Voltar é mais cansativo ainda, até colocar todas as coisas em ordem. E a nossa empresa também, nosso instituto, está passando por reformulações. Então, foi uma semana de muitas reuniões, de muitas definições. Então, peço desculpa a vocês por não ter entregado o material na segunda-feira, né? E tá indo aqui hoje. Vou fazer ele por partes para poder subir o vídeo no grupo de vocês, tá bom? Quando nós falamos de Santo Agostinho, e só recordando as últimas aulas, as aulas que nós já fizemos, é importante lembrar quem foi Agostinho, e eu vou sempre tocar nessa tecla com vocês, né? Para vocês não se esquecerem. Santo Agostinho, ou Agostinho, bispo de Hipona, nascido em 354, morreu em 430. Ele era da província romana, da África romana, o norte da África romana, e como eu já falei para vocês, é considerado um dos maiores teólogos e filósofos da história da igreja. Como já falamos também, nós sabemos que a sua vida é uma narrativa de conversão radical, do prazer ao espírito, da busca desenfreada à sabedoria eterna. Santo Agostinho viveu uma época de transição dentro do Império Romano. Era o século IV, o momento em que o Império Romano do Ocidente, que nós conhecemos hoje por Europa, estava caindo por conta das invasões dos bárbaros germânicos, dos povos germânicos. Talvez a gente possa trocar o nome de invasão por migração. Os povos germânicos migraram para a região da Europa. É claro que para os romanos e para a maioria dos historiadores, este termo pode parecer absurdo, mas é uma realidade. Houve uma migração de território para nós tirarmos o peso de que esse povo que veio para a Europa, da região germânica, que hoje é a Alemanha, tirar a ideia de que tudo foi na violência, tudo foi na base da guerra. Não, muita coisa foi feita inclusive nos acordos, no diálogo. Só que quem dialogava não era o Império, porque o Império não tinha mais força nem moral. É um período em que o Império Romano do Ocidente estava desmoralizado. Por isso nasce aqui a função da igreja, e nós vamos compreender isso. Se o Império Romano estava em colapso e o cristianismo estava ganhando espaço como religião agora oficial dentro do Império, é claro que vai aparecer aí a autoridade dos bispos, e principalmente do bispo de Roma, em torno do qual a igreja se reúne. Por isso ele é o pontífice, o feitor de pontes. E é nesse cenário caótico de transformação que Santo Agostinho vai oferecer uma teologia que moldaria toda a doutrina do Ocidente. Em primeiro lugar, Santo Agostinho trabalha a centralidade de Deus e o desejo humano. Isso vai ser aporte, inclusive, para a psicanálise. Quando nós falamos do desejo, da busca constante do outro ou do algo, nós estamos falando, inclusive, daquilo que Agostinho, no século IV, século V, já dizia. Agostinho começa a sua teologia com o coração do ser humano, o desejo. Existe a famosa frase que eu sempre repito para vocês e que o nosso Papa Leão XIV iniciou tanto no balcão, quando foi apresentado, quanto na missa dele de início do ministério petrino, né? Quando Santo Agostinho inicia o livro das Confissões dizendo: fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Então veja, o ponto-chave disso tudo é: o ser humano é, por natureza, um ser desejante. Ou seja, todo desejo desordenado é, no fundo, uma busca mal direcionada por Deus. E isso foi revolucionário. O pecado não é o desejo em si, mas o desejo desorientado. Aí nós vamos entender o porquê que Santo Agostinho vai trabalhar a teologia do pecado original. Santo Agostinho elaborou profundamente a doutrina do pecado original
combatendo as heresias da época, como a heresia do pelagianismo, que negava a necessidade da graça para ser salvo. Para Santo Agostinho, o pecado de Adão afetou toda a raça humana. O ser humano nasce marcado por essa inclinação ao mal, ao que chamamos de concupiscência, a inclinação para fazer coisas más. Concupiscência. E ele vai dizer que só a graça de Deus é que pode restaurar a liberdade do homem e salvá-lo. Para os dias de hoje, isso explica muito a luta interior do homem moderno. A tensão entre o que o homem quer e o que ele faz. Aqui nós vamos ver São Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, citando, inclusive, a respeito disso, né? Eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. A psicanálise moderna, e aqui eu vou entrar agora nessa área, que é a minha área também de atuação, em certo sentido ela vai ecoar essa visão agostiniana. Existe algo em nós que nos escapa o tempo todo e que nos domina. E aqui a gente vai trabalhar muito Lacan, né? Jacques Lacan vai falar muito a respeito disso na psicanálise moderna. Um terceiro ponto a ser considerado é que Agostinho vai escrever sobre a teologia da graça, que é o dom absoluto da salvação. Santo Agostinho é o doutor da graça. A sua teologia defende que ninguém se salva por mérito próprio. Deus dá a graça gratuitamente por amor. E até o querer crer vem da graça de Deus. O desejo de acreditar só é possível porque Deus nos dá esse desejo. E isso fundamenta a doutrina católica da salvação até os dias de hoje. Não basta ser bonzinho, é preciso viver em comunhão com a graça de Deus, que se comunica por meio dos sacramentos, na fé e na vida em Cristo. Aqui nós vamos entender por que para a Igreja Católica, Apostólica, Romana, se você é de outra religião, isso não pertence à sua realidade, tá? Para nós católicos apostólicos romanos, vai surgir um axioma, ou seja, um ditado popular, que era uma regra neste período, que dizia o seguinte: extra ecclesia nulla salus. Traduzindo, fora da igreja, extra ecclesia, não há salvação. Nulla salus. Então aqui a gente vai entender por quê. Somente a igreja é capaz de nos dar os sacramentos. Porque quem é que tem o depósito da fé e dos sacramentos? A Igreja Católica. Não há outra igreja, não há outra denominação sacramental. Portanto, se nós não tivermos a comunhão com a graça de Deus, graça que é comunicada por meio dos sacramentos, então, para que eu tenha a graça de Deus, eu preciso viver plenamente os sacramentos. O meu batismo, a minha comunhão, a minha Eucaristia, a Santa Missa, a comunhão, o banquete eucarístico, a minha crisma, o meu testemunho de que eu sou cristão de verdade, o meu matrimônio, o meu sacerdócio, que mais? A unção dos enfermos, que nós falamos tanto sobre isso, que hoje em dia as pessoas ainda acham que o sacramento da unção dos enfermos é só para quem está morrendo. Não, o sacramento é para todos os doentes. A palavra enfermo do latim é infirmorum, significa aquele que não está firme, portanto aquele que está titubeando. E aqui entra a doutrina da tibieza, que isso é para uma próxima aula. Então veja, para Agostinho, a salvação só é possível se junto com a nossa prática de bondade, nós tivermos uma vivência plena dos sacramentos que a Igreja Católica Apostólica Romana nos dá.
E aqui, é claro que os protestantes vão virar do avesso com isso, né? Até mesmo católicos ignorantes vão falar que isso seria exagero. Mas Santo Agostinho formula tudo isso e a igreja defende essa ideia até hoje. Em quarto lugar, Agostinho desenvolve a ideia de que a igreja é um corpo místico de Cristo nosso Senhor. O que é um corpo místico? É um corpo que não é visível, é um corpo espiritual. Santo Agostinho viveu uma intensa crise com uma seita chamada Donatismo. Nessa seita dizia-se que somente os padres, somente os sacerdotes puros podiam celebrar sacramentos válidos. Agora veja, o critério para julgar quem é puro e quem não é. E em segundo lugar, quem preside é Cristo, que usa a figura do sacerdote como instrumento visível. A figura do sacerdote é instrumento, não é finalidade. Por isso que Santo Agostinho vai responder a essa heresia dizendo o seguinte: a igreja é santa porque é de Cristo, porém, ela é formada por pecadores. Mas o agente do sacramento, ou seja, quem faz o sacramento agir e acontecer, é Cristo. Não o meu grau e nível de santidade. Não é o padre que vai legitimar o sacramento. Quem legitima o sacramento é o Cristo. O padre é apenas a ferramenta pela qual a graça é transmitida para a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, prolongamento da encarnação do Verbo de Deus no tempo. E aqui nasce a teologia sacramental e a teologia eclesiológica da igreja, como mãe e mestra, ainda que esteja ferida por dentro, por nossa culpa. Em quinto lugar, Santo Agostinho, eu retorno o que eu falei para vocês na última aula sobre a obra A Cidade de Deus. Quando ele divide a cidade de Deus contra a cidade dos homens, não contra, faz o paralelo, a cidade de Deus versus a cidade dos homens. Nessa sua obra, em latim, se chama De Civitate Dei, sobre a cidade de Deus. Santo Agostinho descreve 2 projetos de existência. Eu disse isso para vocês na última aula, vou repetir agora para que vocês não se esqueçam nunca mais disso. 2 projetos de existência. A cidade de Deus, fundada no amor a Deus até o desprezo de si mesmo. E a cidade dos homens, da matéria, que é fundada no amor de si mesmo, do ego, até o desprezo de Deus. Então, uma exclui a outra. Isso forma uma das maiores críticas filosófico-teológicas ao poder político da história mundial. Santo Agostinho não demoniza o mundo material, mas mostra que a esperança está além da história, porque o fim último de todas as coisas é o céu, e não a cadeira do império, não os cargos do Império Romano. Santo Agostinho está vivendo um momento de crise dentro do império. O império está ruindo, caindo aos pedaços. E ele então escreve a respeito disso para trazer paz ao coração dos, dos súditos do imperador. Porque os cidadãos romanos estavam desesperados com a queda do poder de Roma. E Santo Agostinho vai falar, não, nós temos que entender que a nossa finalidade é o céu, é a Jerusalém celeste, é a cidade do céu, a cidade de Deus, não a cidade da terra, não o império, não os palácios e as cortes. Essa visão ainda embasa a doutrina social da igreja, resgatada pelo Papa Leão XIII, no início do século, no fim do século XIX, início do século XX. O Papa Leão XIII, ele vai escrever uma encíclica chamada Rerum Novarum. E ele vai escrever baseado nessa ideia agostiniana. Não coincidentemente, e não à toa,
o nosso Papa Leão XIV escolheu o nome de Leão como agostiniano, que está resgatando a doutrina de Santo Agostinho sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens, para aplicar nos tempos atuais o que o Papa Leão XIII aplicou no século XIX, início do século XX. A renovação da sociedade, o olhar da igreja sobre a responsabilidade com os trabalhadores. Leão XIII começou isso a partir da ideia de Santo Agostinho. Olha que maravilha. E o nosso atual Papa, que é um discípulo de Santo Agostinho direto, porque ele é um monge agostiniano, está resgatando a doutrina social da igreja de Leão XIII para aplicar para a realidade dos dias de hoje. Visto que esse novo continente que o Papa Francisco chamava de continente virtual, vai trazer muito desemprego e muita desestrutura no campo do trabalho. As pessoas vão perder os seus postos de trabalho porque serão substituídas por máquinas. Então veja, dentro da tese de Santo Agostinho, o cristão deve trabalhar pela justiça aqui na terra, mas sem idolatrar nenhum sistema, nenhum partido e nenhum político. Ah, isso aqui serve para muita gente, viu? Porque o Brasil está nessa ignorância de idolatrar políticos como se fossem pessoas retas, maravilhosas, ícones da salvação. Santo Agostinho já questionava isso no século IV e no século V. A doutrina social da igreja de Leão XIII questionou isso no início do século XX. Nós estamos falando de 1900 e alguma coisinha, 1905, 1907, uma coisa assim. E o Papa Leão XIV agora resgata novamente e traz isso à tona. E com o coração agostiniano, ele vai dizer isso para nós na primeira encíclica que ele escreveu, eu tenho certeza. O cristão deve trabalhar pela justiça aqui na terra. Todos nós. Isso é justiça. Envolve política. Porque quando nós queremos justiça, nós temos que pensar bem em quem representa a justiça diante de nós. Só que nós não podemos idolatrar nenhum sistema. Isso é Agostinho que formula. E a teologia da igreja socialmente é alicerçada em Santo Agostinho. Em sexto lugar também, Santo Agostinho vai falar sobre o amor como uma ordem. Para Santo Agostinho, a vida moral das pessoas consiste em amar as coisas certas na ordem certa. O pecado é quando acontece a desordem dos afetos. Então veja, amar mais o que deve ser amado menos, ou vice-versa, o que vai gerar uma desestrutura da alma. Deus deve ser amado em primeiro lugar, e tudo o que existe deve ser amado nele, porque ele é o criador das coisas. E se eu amo as coisas que ele criou, eu as amo por amor a ele. Aqui nós vamos compreender a base de toda a espiritualidade cristã posterior a Santo Agostinho. Purificar os afetos, gravem isso. Purificar os afetos, ordenar os desejos, crescer no amor. Não se esqueçam dessas três máximas de Santo Agostinho. Essa é a base para toda a espiritualidade cristã. Se você é cristão, essa é a base da sua vida cristã. Essa é a base da igreja como ensinamento. Purificar os seus afetos, ordenar os seus desejos, crescer no amor. Repita isso todos os dias, se precisar, você vai imprimir isso numa folha, pregar na frente da sua cama para você abrir o olho, ler isso e praticá-lo dia a dia. Em sétimo lugar, nós temos a relação de Santo Agostinho com a Santíssima Trindade. Ele escreveu uma obra gigantesca só sobre a Trindade. Chama De Trinitate, sobre a Trindade. E aqui nessa obra, Santo Agostinho desenvolve uma das mais belas visões da Trindade. Não como um problema matemático. É um Deus, três deuses. Não. É um Deus e três pessoas. Também não está preocupado com isso. Não é um problema matemático. Mas a Trindade é um mistério de amor.
E olha como que Santo Agostinho nos ensina a raciocinar. O amor, a essência, o amor enquanto essência, ele possui 3 dimensões. Um amante, portanto, aquele que derrama o amor sobre o outro. O amado, portanto, aquele que recebe o amor que foi derramado. E o amor substância, que enlaça o amante e o amado. E aqui nós entendemos quem é quem na Santíssima Trindade, segundo a definição de Santo Agostinho. Deus Pai Criador é o amante, porque é ele que aparece o tempo todo e olha para Jesus e diz: este é o meu filho muito amado. Portanto, se o filho é o amado, o pai é quem ama. Portanto, o pai é o amante. E o filho, pela boca do pai, nós já ouvimos: este é o meu filho muito amado. Então, o pai, o amante, o filho, o amado. E o Espírito Santo, a substância do amor que vai unir o amante e o amado. Olha que coisa linda. E como nós somos imagem de Deus, nós refletimos essa trindade em nossa mente. Que jeito? Por meio da memória, do entendimento e da vontade. Isso é maravilhoso. Olha como que a psicanálise tem suas bases em Santo Agostinho. Não é à toa que eu sou psicanalista, porque antes de tudo eu fui agostiniano. Santo Agostinho me ensinou a ser cristão, inclusive. Posso afirmar isso. Veja que, se nós compararmos então a Santíssima Trindade, o Pai é o amante, o Filho o amado e o Espírito é o próprio amor, nós, como imagem e semelhança da Santíssima Trindade, manifestamos também essa trindade por meio da memória, do entendimento e da vontade. Só isso aqui dá uma tese de doutorado para a gente escrever. Vamos falar mais sobre isso. No e-book que nós preparamos para vocês, o livro físico, para vocês lerem tudo que eu falei nas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, esmiuçar um pouquinho. Vocês vão comprar o e-book para vocês lerem e recordarem tudo isso, estudarem melhor e terem maior consciência, mais memória, mais entendimento e mais vontade de compreender as coisas santas. Bem, o legado de Santo Agostinho para a nossa fé atual. O que nós podemos dizer a respeito disso? A visão agostiniana de pecado e graça molda toda a liturgia e todos os sacramentos da igreja até hoje. Toda a liturgia que existe, seja a liturgia, a mais comum que nós participamos é da missa. Quando nós falamos da visão dele do pecado e da graça, de reconhecer-se pecador e pedir perdão, de ser elevado na comunhão, de ser purificado nos sacramentos, tudo isso é agostiniano. Então a liturgia e os sacramentos têm como estrutura e alicerce a visão agostiniana de pecado e graça. Depois nós temos a eclesiologia agostiniana. Eclésia, igreja. Eclesiologia, contexto da igreja. Então a eclesiologia agostiniana fundamenta para todos nós a teologia do corpo místico de Cristo. Então o que é a igreja? Não é um templo cheio de paredes de concreto. A igreja é uma experiência mística, ela é invisível, ela é santa. Esse é o corpo místico de Cristo. E isso é Agostinho que vai fundar para nós na teologia. Sem contar que a espiritualidade de Santo Agostinho influencia demais todos os períodos da história da igreja. Dos místicos aos padres modernos até hoje, como eu, por exemplo. A antropologia agostiniana dialoga diretamente com a psicologia, com a filosofia e com a educação. E talvez a gente possa se perguntar, por que Santo Agostinho nos importa até os dias de hoje? E eu posso responder para vocês, olhando inclusive para o discurso do Papa Leão XIV, domingo, na missa, lá na Praça de São Pedro, que eu tive a graça de estar presente. Por que Agostinho ainda importa?
porque ele entendeu o coração humano. Ele falou das nossas angústias antes da modernidade. Ele ofereceu Deus como um sentido antes do existencialismo. E ele plantou raízes que até hoje sustentam a árvore da fé cristã. E se eu pudesse deixar para vocês um resumo simples desses nossos encontros sobre Santo Agostinho, seria assim: Santo Agostinho é o teólogo da inquietação, o teólogo da graça e o teólogo do amor ordenado. Ele não explica Deus como um teorema, mas como uma paixão que se busca no fundo da alma humana. Fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em vós. Um beijo, meus queridos. Não esqueçam de adquirir o e-book completo, com todas as aulas, ilustradas inclusive, para vocês compreenderem melhor a vida, obra e a importância de Santo Agostinho para a igreja, sobretudo neste tempo em que temos um Papa agostiniano e que cada dia mais manifesta que ele seguirá uma linha agostiniana no nosso pastoreio. Fiquem com Deus, que Santo Agostinho interceda por nossas vontades, por nossa memória, por nossos anseios. Um beijo.